Gravando. Otávio, bom dia. Bom dia. Deve estar quente aí na sua casa, né? Por você estar Tá. pelado. Isso aqui é em homenagem à terceira expedição. Tá bom. Então, hoje é 18 de março de 2021. A gente está dando sequência à nossa série de bate-papos e conversas sobre as expedições experimentais multimídia e o conceito do público herói, né? Nós já falamos da viagem ao centro da Terra em São Paulo, que estreou em 1992. Falamos da grande viagem de Merlin, que estreou em 1995. E agora nós vamos falar da viagem ao centro da Terra no Rio de Janeiro, que estreou em 2001. Quando acabou a viagem ao centro da Terra em São Paulo, que foi em 1993, porque virou o ano, a gente abria espaço para vários performers. Quem quisesse participar dentro do Viagem ao Centro da Terra, podia, existia essa possibilidade. A gente abria alguns espaços para que isso acontecesse. Lembra, Otávio? Sim. Então, tinha muitas Desde pessoas... a época dos laboratórios, né? Já começava isso. Na expedição do Merlin. Então tinha convidados no SafeSex que ficavam nus lá para fazer parte da experiência, e tinha outras cenas. E uma das opções foi, a gente abriu para a participação do Marcelo Serrado, que era um ator do Rio de Janeiro, amigo da Luciana Bedramini. Ele estava aqui e a gente abriu esse espaço para ele participar. E foi muito divertido e tal. Ele gostou muito do espetáculo e resolveu levar para o Rio de Janeiro. E a partir de 1993, eu fui várias vezes para o Rio, algumas vezes, durante 7 anos, para tentar achar um túnel no metrô do Rio de Janeiro que a gente pudesse repetir a experiência de São Paulo lá. No site específico, ou seja, procurando um lugar específico, adequado para acolher a dimensão e as características da expedição, da viagem ao centro da Terra. Característica que tinha a primeira expedição, que era um túnel. Era um túnel, a gente estava procurando um túnel dentro da Terra, exatamente. Tentou fazer com a mesma característica. Isso, e eu fui lá algumas vezes, procuramos vários túneis. Tem uma foto no túnel, e eram túneis, assim, o metrô escavava e parava. Lá também era abandonado, porque precisava de verba e tal. Então eles cavavam um buraco e ficava lá esperando o dinheiro para terminar. Hoje alguns são terminados e outros não. Bom, mas a gente era em busca dessas sucatas urbanas no Rio de Janeiro. E foi assim que a gente entrou no túnel de Copacabana. Tinha um buraco na Copacabana, tem até uma fotografia, tá aqui, ó, a foto, ó. Sim. Essa aqui, ó. Essa aqui. Eu pus essa foto na tese também. Muito bom. É uma das poucas fotos que tem, né? Acho que Mas tenho vídeos disso, eu tenho vídeos dessa época. Então, aí a gente entrou e fez brainstorm lá dentro, era um túnel em T. Eu não gostava muito dele, mas é o que tínhamos. Ele tinha um desenvolvimento de direita e uma esquerda e não era muito longo. Era ruim. Eu não gostava, mas era seco e tal. A gente tentou, não deu certo. Daí a gente foi procurar outro, que esse foi mais radical, foi em Botafogo. E já tinha os buracos escavados, só que lá é praia, é tudo. E o lençol freático era muito alto e aquele túnel alagava. Ele estava alagado. Então, quando nós chegamos lá para fazer a visita, tudo guerrilheiro, né? A gente ia assim, secretamente e discretamente e aventureiramente, porque a gente tinha que... Nós éramos aventureiros também, né? Exploradores de espaços, assim como... Nós éramos os expedicionários. Os expedicionários originais. Depois a gente trazia o público junto. Então a gente tinha que Exatamente. driblar os vigias, entrar por buraco de cerca. E esse em Botafogo foi muito, assim, me foge a palavra, mas assim, sorrateiro, secreto e... O mais aventureiro de todos, porque não tinha ninguém lá. Na primeira expedição tinha operários ainda lá dentro, tinha gente ainda dentro do túnel. E esse aí não, esse aí estava completamente abandonado, não tinha ninguém. Acho que e tinha estava gente inundado uma parte.
tinha Na gente portaria só na lá. portaria. Eu me lembro que a gente teve que entrar escondido e tal. Daí a Exatamente. gente era uma construção já grande, e quando a gente chegou nos túneis grandes, eles estavam alagados. E eu queria entrar de qualquer jeito no túnel, mesmo alagado, para ver as opções, porque a gente tinha uma cabeça tão É, processual, eu não sei, que processual isso mesmo. qualquer coisa entrava no processo. Então, pô, o túnel alagado, que ótimo, dá para fazer um Nossa, espetáculo. a cabeça foi a mil. A ideia de fazer com barcos, fazer com atores mergulhados. Só que estava muito, muito escuro lá dentro já. E não tinha luz mesmo. E não tinha Então foi luz. uma coisa de navegar no escuro. Então foi uma É, coisa que mas você lembra? foi muito excitante. Eu lembro muito bem de você. Eu não fui. Eu É. ficava, vamos dizer assim, na marcha. Mas você foi andando, boiando, não lembro Não, por mas quê. lembra que a gente não tinha como boiar lá, então a gente foi comprar câmara de caminhão para fazer um É, barco. Lembra disso? é. Lembro, Então a lembro. gente Eu lembro de saiu de lá. você nessa boia. Então, mas eu fui Eu não fui. mas nós fomos comprar boia, compramos Sim. 2 boias grandes de caminhão, toda remendada, e inflamos a boia. E daí o Otávio, graças a Deus, era uma questão de medida de segurança mínima essa. Ele É, ficou na porta do túnel, gravando. Tem isso em vídeo? Devia ter, né, Otávio? Você tem isso? tem vídeo. E tem uma coisa interessante que é assim, tem uma das razões, é porque eu era meio assim, entrava por um lugar, mas tinha ramificações. É, E de algum modo, o Ricardo tinha medo de se perder. Então, de vez em quando, eu falava um pouco com ele para ele saber de onde tínhamos saído, porque estava muito escuro. a gente Muito, combinou. muito escuro Não, mesmo. esse foi uma loucura, uma daquelas coisas que a gente faz na vida e depois fica arrepiado, depois que fica É, mais com a cabeça mais no realmente é lugar. aventura. Não, Se essa o foi bem primeiro túnel perigosa. foi uma aventura, esse aí foi bem mais aventura, Foi lógico. porque eu me lembro que eu andando, era uma escuridão total, como a gente já falou antes, escuridão Só dentro que da desses água. túneis, você não enxerga nem a sua própria mão na frente do seu rosto. E eu punha a Você estava lanterna com na a boca, lanterna na boca, eu punha a lanterna na eu boca lembrei. e ia remando. E eu Remando com a mão. fui, e a água foi subindo, porque eu acho que o túnel ia descendo, né? É. E o nível da água ia batendo no teto, e tinha, não sei, tinha cabos de energia. Espero que, graças a Deus, estava tudo desligado, né? Mas era muito arriscado, Perigoso. perigoso. É, Era perigoso. acho que foi por isso que eu, nessa hora, acho que eu já estava mais velhinho, eu arreguei um pouco. Ou você não me deixou ir, eu não sei o que Não, foi. você não quis ir. E daí a gente achei ótimo, porque era uma medida de segurança. E daí você ficava gritando, e você ficava acompanhando para eu Eu poder falando, ouvir e voltar. gritando. Não, mas senão não tinha, eu podia me Iluminava, perder. iluminava, da onde você foi, você sumiu, né? Eu iluminava um pouco com a lanterna e batia em algum lugar lá na parede. Eu falei, bom, se ele conseguir ver isso, na volta já ajuda, né? Eu tinha Era para medo. ver alguma luz de voltar. Algo assim. Porque Eu tinha curva, tinha. Eu não lembro tinha. mais o desenho daquele túnel. Adoraria ter o desenho daquele túnel para registrar, mas Ele era muito não reto, achei. mas É no Rio, né? tinha uma bifurcação lá pelas tantas, não sei. Tinha, Só que tinha. ele era meio uma curva assim. Acontece que se caísse, se eu perdesse a lanterna, eu tava ferrado, porque como eu ia voltar? Só com a sua referência, entendeu? Então foi uma Tinha. coisa bem Era mais ou arriscada. menos isso. É, mas daí lá pelas tantas eu achei que tinha que voltar e voltei e fui remando de volta e era um tempo. Eu fiquei uma meia hora para ir, meia hora para voltar. É longe, foi complicado mesmo. E Foi. daí Eu fiquei um pouco assustado. eu também, mas naquela época eu não fiquei assustado com nada, a gente achava tudo topava. Daí quando Não, eu ele fiquei assustado voltou, porque você fez eu não sei se você fez de brincadeira, mas você parou de fazer barulho. Eu acho ah, que você não. parou e parou de falar. E eu falei, acho que eu devo ter gritado o teu nome, alguma coisa assim. E você não respondeu. Aí depois você respondeu. E aí eu falei, que bom, tá tudo bem. Eu acho que com Porque lanterna na sumiu, o boca, som ficou longe, talvez, mas não dava, era muito difícil, eu tava lanterna na boca, remando. Bom, mas enfim, É, essa foi uma experiência que tem documentado em vídeo, aliás, a gente precisa digitalizar isso. E sim. quando eu voltei e botei o pé no chão, foi com certo alívio, né, Otávio? Porque. Mas Não, mesmo assim, muito excitado de falar assim, nossa, isso daqui dá um espetáculo, modifica o espetáculo completamente, cria uma série de cenas. Eu me lembrei muito do Barco do Caronte. você Foi, nossa, botar a desenhou. plateia num barco, o elenco mergulhado, ia ser uma cena muito linda que eu tinha visto na Divina Comédia desenhada, né?
E eu até esqueci de novo o nome do Eu não cara. sei, eu acho que você deve ter desenho disso aí, mas a gente adiantou, a gente não queria bobear, a saber. gente põe aqui. A gente adiantou o processo até onde dava para ir com o processo, e a hora que a gente foi envolver pessoas, daí falar com a presidência do metrô, essas coisas, nem pensar. Os caras ficaram, só de eu contar a história que eu entrei dentro do túnel naquelas condições, eles ficaram putos da vida, ficaram preocupadíssimos. Isso não pode acontecer, é uma coisa gravíssima entrar dentro do túnel assim, né? Eu me lembro que tinha trocado, não eram as mesmas pessoas iniciais, acho. Não, o metrô mudou, né? E aí também mudou, e 7 depois anos. de mudar, eles falaram, desculpa, mas o túnel vai reabrir, não sei o que lá, etc. E esquece. É que demorou 7 anos, nessa busca, e daí não deu certo. Os túneis do metrô não vingaram, mudou o governo, mudou tudo, não deu. Mas daí... Depois de ter criado o espetáculo, criado assim, muito várias do vezes, espetáculo. Mas finalmente, daí o Marcelo conseguiu esse patrocínio com a BR Distribuidora da Petrobras, né? E com esse dinheiro a gente viabilizou fazer o projeto, só que não tinha túnel. Então, como que a gente ia fazer? Daí a gente começou a procurar alternativas, que era fazer em galpões na zona portuária. E daí a gente ia ver... Estavam abandonados naquela época. Estavam abandonados. Mas a gente ia, eram todos pequenos, era tudo galpãozinho pequenininho, pequeno para a nossa dimensão, emendados, né? Emendados, assim. Então, era uma grande sala, quer dizer, era como se você estivesse fazendo num, sei lá, eram teatro, grandes, eram galpões grandes, galpão do Porto, mas não era assim, comparava com, a gente queria coisa de 1 quilômetro, de 1.000 metros de comprimento, por 10 metros de altura, 12 metros de altura. Tanto que a ideia era assim, tinham vários galpões que estavam emendados por portas. Então a ideia era tentar emendar galpões. Tinha uns 5, acho. Mesmo assim, a única coisa que ficou excitante foi que você via o mar. Tinha o cais, assim, do lado. E o maquinário. Mas foi a única coisa que animou a gente. E os guindastes, que a gente queria usar os guindastes. Exatamente, aqueles guindastes. O certo era fazer alguma coisa assim, vamos fazer alguma coisa fora do galpão até. Bom, mas não deu certo. Essa a ideia na época. A ideia é que o galpão foi até o ponto em que achou esse galpão. Então, mas daí, antes disso, a gente foi procurando tudo que é lugar no Rio de Janeiro que pudesse fazer. Até no Observatório Nacional, lembra que tinha uns telescópios, era um lugar muito bacana, assim, muito bonito. Mas lá era para fazer uma cena, a gente queria fazer uma cena lá. Mas sair de lá. Até lá seria muito legal. Muito fazer legal, tudo mas lá, eu não me lembro de fazer tudo lá, não. Não, acho que era busca, era procurando... Era só a primeira cena. E de algum modo, a ideia de fazer lá foi a coisa mais incrível que eu... Nossa, chegamos a criar muita coisa lá, de usar... Eu tenho muitos desenhos feitos, né? Dessa parte de usar o observatório como inicial. Até começar a viagem dos caras subindo era lindo o observatório. E aí andou, chegou a ter workshop lá, que eu me lembro. Teve. E de repente eu não sei o que aconteceu, você deve saber. Então, mas assim, voltar um pouco para trás. Então, a gente finalmente conseguiu achar esse galpão gigantesco perto da Praça Mauá, que ele agora virou Galpão da Cidadania. Eu não sei que nome, que aconteceu. Eu nem sei se ele existe, viu? É na Rua Barão de Tefé 75. Tá aqui. Era do Betinho, depois virou Galpão da Cidadania, já na nossa época, né? Então, ele depois, não sei mais, nem sei se ele foi demolido para fazer a nova Praça Mauá, que hoje tem o Museu do Amanhã. Olha, não, ele era uma coisa histórica, foi feito coisa também da Guerra do Paraguai lá, era uma coisa, sei lá. Mas ele tinha 150 metros de comprimento, 30 metros de largura e o pé direito, 20 metros de altura no vão central. Então era uma catedral isso daqui. Era uma catedral. E tinha 2 andares nas laterais. Aqui, tem a foto dele aqui, ó. Isso aí eu tenho bastante fotos também. Então era muito... Olha, essa altura aqui era 20 metros. Muito... Então a gente usou as laterais, tudo, porque como ele tem 150 metros de comprimento, dava uns túneis enormes. Então o que a gente fez? A gente usou os 2 andares para fazer essa instalação. Daí era possível.
Mas Usou quando todo o nos galpão, levaram... em resumo. Então, mas tem aquela brincadeira, quando a gente chegou lá para ver o galpão, a produtora, a produção, falou para o Otávio, o que falou? Lembra, Otávio? Conta aí. Ah, ela chegou e falou assim: olha, é o seguinte, dá para a gente usar metade dele. Tinha inclusive, acho que um painel Galpão, é, no meio no meio não, num pedaço, tinha um painel isolando, porque eles usavam aquilo para alguma coisa. Eu é. acho que o Zé Celso fez alguma coisa lá, não sei. E tinha lá um painel. A gente, lógico, quando olhou isso que você viu na fotografia, ele falou assim: não, desculpa, mas a gente vai usar tudo. E ela É. arregalou o olho, ela falou assim: tudo? Eu falei: tudinho. A gente vai usar todo o galpão. E aí você falou assim: sim. Porque eu me lembro que eu falei isso e, de certo modo, teve um impacto, assim, né? E de É. repente falou: não, vamos usar tudo. E vamos usar tudo? Vamos. A gente chegou a essa conclusão. E daí para frente, eu não me lembro, eu acho que já na primeira, na ideia dos galpões, antes disso, eu me lembro de ter visto num morro, eu não sei que morro que era, que tinha também uns túneis, mas era do exército. E era secreto, não podia usar. Ah, Mas a gente era, a ainda gente foi. tentou Foi. esses túneis que era Era dentro lá do na... morro. Não, peraí, isso... Não. A gente está Eu confundindo... sei que era dentro do morro e tinha a ver Não, com o exército, perto não, do isso exército. está confundindo aqui com São Paulo, que a gente foi Não, a era um usina morro parecido com. hidrelétrica. A usina hidrelétrica lá de Traipu, aqui embaixo no... Não. É de lá mesmo, eu me lembro disso. A Eu gente me lembro que foi a gente na teve zona essa confusão. militar, a gente foi em algum lugar lá, mas não lembro muito disso. Que tinha um morro. E dentro desse morro tinha um túnel que falou: tem um túnel aí dentro. Não sei quem falou pra gente. Não sei se foi até o pai do, Fernando Coelho. do Fernando. Fernando Coelho. Fernando Coelho foi um grande Grande parceiro, impulsionador, grande parceiro. grande parceiro desse trabalho. E o pai É, dele, inesquecível. o E Almirante. parece que ele falou disso aí, falou desse lugar. E a gente falou assim: tá, mas acho que a ideia de que aquilo era secreto, era Bom, sei mas lá não o deu quê. certo. Vamos. Também, E, também foi um segundo turno que não deu certo. E eu não sei se, eu não me lembro se logo que falou, vamos fazer nos galpões, se já começou o embrião da ideia dos infláveis. então, mas Eu acho que peraí, sim. deixa eu te falar. A produtora que nos ajudou lá chama Bianca de Felipes, uma pessoa muito legal Isso. que nos ajudou muito a fazer o espetáculo. Então, mas, Otávio, daí, quando a gente optou em usar o galpão, imediatamente veio a ideia dos infláveis, porque a única maneira de dominar aquele espaço gigante lá e Eram os fazer túneis, uma coisa isolada do mundo exterior era com os túneis, né? E daí foi é. direto, caiu no seu colo, isso porque você que é o pai e a mãe dos infláveis, né? Nessa época eu já tinha feito os carinhódromos, já tinha feito algumas coisas com infláveis. Alguns trabalhos, o Carlos inclusive me ajudou, participou, um monte de coisa assim. A gente chegou a fazer. Era uma experiência, inclusive, que eu tinha brincado com meus filhos. O túnel de E eu entrada já no tinha, Viajando da eu já Terra tinha. era túnel, Era um primeiro túnel. é. Aquele foi um dos primeiros. E aí depois eu fiz algumas instalações. Então, de algum modo, havia um know-how de fazer túnel, mas artesanal, tipo assim, eu fazendo junto com a equipe. E aí a ideia era fazer o maior deles. Eu não me lembro se é da mesma época um túnel que foi feito para uma revista que eu fui viajar e você que coordenou, lembra? A Heavy Metal, Esqueci lançamento da Heavy Metal. não, a Heavy Metal não, foi antes da Heavy Metal. Não? Era uma Foi Heavy revista Metal. a Heavy Metal foi feita no Limelight, certo? Eu não sei, mas de fato Eu você tenho foi pro esses Rio, eu vídeos fiquei aí. cuidando lá, é verdade. Tinha. Exatamente. Então, a ideia de fazer um túnel, eu me lembro que tinha o elenco, tinha o teu elenco lá dentro. Bom, mas, Otávio, vamos lá. Bom, Daí. em todo caso, já era um know-how que eu tinha de como fazer esses túneis. A ideia era falar assim, bom, então vamos fazer o seguinte, fazer a expedição toda, inteira, dentro do túnel. Aí o espaço inteirinho, cada milímetro do espaço foi explorado em termos de túneis, de todos os tamanhos. Então, e daí, mas eu lembro que sim, cada comprimento tinha, né, cada É, andar, o horizonte tinha 150 metros. Então a gente usou em cima, embaixo, já dava e no 300, centro. 600 metros.
né? Se você tinha Não, 150 deu metros... mais, deu mais. Peraí. Tinha 150 metros para ir de cada lado, já é 300. Daí embaixo tinha que era mais 300, 150, 600. E mais o meio, isso. tudo, em 2 andares. Então, o cálculo é que dava 1.000 metros exatamente de percurso. Exatamente, 1 quilômetro de 1 espetáculo, ou quilômetro de 900 espetáculo. alguma coisa. Eu tô com os E o números de aqui, baixo... ó. Eu tô com esses números, por isso que Então, eu tô lendo. exatamente. Você tá com data aí. Então, E ó, só no de baixo tinha, do lado que tinha os brancos, ainda tinha 2 túneis no mesmo espaço. então, Entendeu? deixa eu Por isso falar, que deu olha, esse tamanho todo. as dimensões do armazém eram 150 de comprimento, 30 de largura e 20 de altura, como eu já falei. O projeto Exatamente. tinha 1.000 metros de comprimento, 1 quilômetro. deslocamento, 1 De quilômetro. túneis, de Tinha túneis. 24 mil metros quadrados de lona plástica, porque esse túnel era Exatamente. feito com essa lona plástica preta que é usada em obra, mas é uma especial, uma gramatura maior. 0,20. Ela Chama-se é mais 0,20. grossa, para poder Ela é um pouquinho mais aguentar grossa. a tensão do ar lá dentro. É, 24 mil metros quadrados, Otávio. E tinha 3 mil metros lineares de lona plástica. Eram 3 quilômetros de lona plástica para você dobrar, costurar. E exatamente. isso foi patrocínio da Petroquímica lá de Camaçari, também subsidiário, acho que da BR, distribuidora, ou da Petrobras, alguém assim da Petrobras, alguma coisa assim, que nos forneceu em E permuta ele esse mandou fazer, espetáculo. ele não tirou de estoque, essa lona foi mandada fazer, porque era um volume muito grande. Então eles produziram para a gente aqueles rolos. A É, ideia, quando chegaram os rolos todos, eu fiquei muito assustado, porque eu falei assim, nossa, é uma responsabilidade muito grande. Lembrei muito do meu pai, que era alfaiate, e quando ele recebia a casimira inglesa, era o único cara que metia a tesoura na casimira. Os empregados não tinham coragem de fazer isso, porque se é, errasse, custava caro, entendeu? é. Então é eu que cortava as lonas. E aí, quantas costureiras. Nossa, eu me lembro Não, que tinha eu umas lembro disso. 10 E costureiras. você costurava muito Que fácil. Você era chegava a fazer. da. Você pegava a tesoura e é mais ou menos E ia aqui. cortando. Ia, cara. Desenhava no plástico. Graças a Deus a matemática ajudou a saber o que era círculo, o que era cilindro, etc. e É. tal. Ajudou muito, nós dois, né? Porque a gente estudou e Isso aí nunca fazia usou na vida. cálculo junto. Nesse a gente fazia os Tinha que cálculos fazer junto. esses cálculos juntos. Então, de repente, eu botava no giz, cortava tudo e passava para as costureiras que Não, iam mas eu lembro disso. fazendo a costura Vira e linear. mexe. Vira e mexe, você me perguntava assim, quanto que é a área do círculo? Quanto é o volume do Exatamente, do cilindro, né? cilindro. Dado o volume como é que é? Dado um volume, quanto de plástico seria necessário para É, fazer um cilindro? Aí botava em forma de pergunta de vestibular. é. Era a nossa brincadeira, mas as costureiras faziam a parte reta, aquilo que podia botar em máquina. Então o túnel era feito em pedaços retos, mas todas as partes que eram curvas ou eram emendadas eram feitas à mão. E isso aí era feito com um grupo de garotos. Lembra? Como é que era o nome Eu do te- pessoal? eu- Era, ó, esse aqui é um trecho do túnel inflável, ó. Dá para ver aqui o É, túnel e aqui a estrutura a do galpão. parede. É, Esse é o lado preto. é o lado preto. E Aqui tinha, tinha ó, o lado branco. quer dizer, aqui, ó, embaixo dá para ver, olha, o inflável Tem os branco. brancos. Bom, Esse mas é o eu túnel, espero ó. que a gente mostre isso em fotografias mesmo. Vamos ver. Mas eu tô aqui com ele na mão. Mas enfim, ah, Então, essa demora. parte então foi a que ocupou o maior número de pessoas, porque tinha que ter um grupo muito grande de gente para costurar, um grande de gente para emendar e eu junto com eles. Em nenhum momento eu fiquei no papel de mandar, Não, faz isso, faz aquilo. Eu ao estava costurando contrário. junto, porque eu Quan- era uma espécie de workshop. Todo mundo tinha que Não, aprender, mas eu fazendo, eu me eu ia lembro de a gente fazendo. chegava no túnel para procurar o Otávio, já, Otávio, cadê o Otávio? Você vinha todo Exatamente. sujo, né? E era muito quente, o Rio de Janeiro é Pendurado, quente, pendurado. exatamente. E Ele você estava fazia, realmente com a mesma cara de todo mundo lá, não, e você dos fazia, garotos. você costurava à mão, com À mão, as aquela emendas eram agulha todas à mão. grande, você fazia você Isso. mesmo. Eu e mais a garotada e todo É, mundo que pudesse. E uma hora o elenco acabou entrando no workshop. O elenco começou a fazer também partes do túnel, começou a fazer, ajudar a a subir limpar. coisas do túnel. O Mas, Karma entrou na história também, ele subia, tinha um guindaste móvel em cima. Eu me lembro do Ricardo lá em cima, pendurado no guindaste, para amarrar não sei para o a gente quê. pendurar, porque tinha que pendurar os túneis, né?
Então tinha tinha que um pendurar, guindaste e lá aqui, ó. era uma fábrica, tinha um... Olha o guindaste Tinha aqui. um... exatamente, um Eu lembro guindaste disso, imenso. era uma ponte rolante meio... Isso. Que É, não sei se estava funcionando, a gente habilitou. Aquele galpão não existia, de certo modo. Ele chovia dentro. A não, ele gente existia. reconstruiu. Teve que a produção teve que reconstruir tudo, falar com Reformar, uma construtora, tinha um cara super bacana lá que eu não lembro o nome que ajudou a gente a fazer isso, um cara gente finíssima lá. Então, mas isso entrou na produção, ou seja, reconstruir o espaço para ele funcionar, não chover, ter água, sei lá, limpar, fazer tudo isso. A gente teve que investir com o dinheiro do espetáculo, porque não teve assim alguém, o dono do espaço, que ajudou a fazer isso. Não, a gente que transformou aquilo, porque estava, de certo modo, ele também estava abandonado porque chovia dentro. Deixa eu ver, E a tava gente aí. trocou metade do telhado. Não, e Pô, a estrutura podia metade que eu digo é a cair. parte da frente. Então, teve esse engenheiro, amigo do Marcelo, que era esse cara que eu não lembro, que é um cara muito gente boa, e ele que ajudou a fazer isso, a calcular e fazer a É, restauro. Mas olha, tem imagem disso. daí o que aconteceu? Depois que os túneis estavam feitos, túnel é muito leve, ele é cheio de ar, e ele fica uma Isso, estrutura cilindra, assim, um cilindro, que é, você anda no meio e rasga. Então a gente tinha que fazer um piso, e esse chão era feito de areia. E não é essa areia de praia, areia de construção, que exatamente. ela é com partículas grossas e que você pisa. É, Não, a gente queria fazer com ela é areia de dura. sílica. Era É, areia de sílica, que ela é molinha, ela escorre. Então a gente é. foi encomendar toneladas e toneladas, metros cúbicos e metros cúbicos de caminhões aparecendo lá para encher esses túneis de areia. Foi uma coisa de louco isso daí. Entendeu? E Eram se você pensar que toneladas. tem uma cena maravilhosa que está gravada e está O no filme. making off que está na internet, esse making off mostra um caminhão entrando dentro do túnel inflado, É, um caminhão basculante para das três descarregar vezes. areia dentro É. do túnel inflado. Então, pra você ter uma ideia do tamanho do túnel, cabia um caminhão descarregando areia lá dentro. E com ele com ar dentro. Então, isso aí era uma imagem que para mim eu falei, nunca É. tinha visto nos meus túneis, porque meus túneis eram sempre de 3 metros de diâmetro, nunca com 12 metros de diâmetro. O É. maior deles lá tinha 12 de diâmetro. O túnel, porque tinha aquelas salas, os panetones, que elas falam que eram salas que tinha mais, tinha 15 metros. Tá aqui. Exatamente. Eu chamava aquilo de cebola porque em cima era fechado de um Ó, jeito, mas eram salas circulares. mas olha aqui, eu tenho a dimensão. O maior túnel tinha 10 metros de diâmetro e 60 de comprimento. O túnel. O túnel do Minotauro, que era o túnel padrão, tinha 8 metros de diâmetro e 100 de comprimento. E a maior sala tinha 15 metros, essa que a gente está falando, 15 metros de altura e 20 de diâmetro. Imagine o tamanho disso. Daí tinha uma hidroinstalação, né, com as pessoas. Bom, mas enfim, Vamos lá, entrar vamos no mandando no espetáculo. espetáculo, porque essa parte eu queria explicar um pouquinho, porque foi um processo novo. Então, andou-se mais ou menos dentro dos processos parecidos, ou seja, vamos fazer uma entrada, vamos fazer os quadros, vamos dizer assim, as cenas que tinham na primeira expedição, até um ponto. Aí, de repente, quando teoricamente as pessoas eram libertadas e acabava o espetáculo, São a Paulo, né? gente, em São Paulo, em 80 e 92. em 92, 92, 93. E onde acabava o espetáculo foi inventado justamente porque como era uma saída que era subida, né, no túnel É. antigo, foi criado porque não tinha, era um galpão reto. Foi criada uma escadaria para você passar para um outro estágio de vida. Aí era daí para frente tem um espaço novo que era o Paraíso, que não tinha na primeira expedição. E do Paraíso para frente, os infláveis eram brancos, iluminados por fora, em alguns casos, né? A maioria, todos eles iluminados por fora, de modo que você parecia que estava dentro de uma nuvem, em resumo. E isso aí foi uma coisa muito bonita, que me fez muito bem, pelo menos, porque de algum modo a gente falou assim, não, esse espetáculo tem que acabar Alto feliz astral. e não acabar com a morte. E de repente a pessoa acabava com a morte e ia para casa.
É. Era isso que era o primeiro espetáculo. De certo modo, ele encontrava o Cavaleiro do Apocalipse e subia e acabava o espetáculo no lugar onde ele começou. E dessa vez foi o contrário. Quer dizer, foi o contrário. Teve o paraíso. E esse paraíso, na nossa cabeça, era um paraíso que tinha prazer. Então tinha danças, toques, abraços, É. todo o elenco dançando junto. Então, danças circulares e um anjo negro, É. que aparecia. E esse anjo negro falava que agora vocês vão enfrentar um desafio muito maior, o desafio da felicidade, de vocês serem felizes. É muito difícil, etc e tal, porque a vida da gente é sempre feita de dores, É. tristezas. Mas, É, esse desenho que eu não, mas, fiz depois do túnel é. construído. Não, mas Não continua, foi, continua não falando. era pré. Então, aí de repente o que a gente pedia para as pessoas era que as pessoas se despojassem do corpo, de certo modo, seria do corpo, né? Que seria a roupa. Era realmente fazer as pessoas, de algum modo, se despojarem, né, da ideia do Da corpo e roupa? passar por uma nuvem de prazer, os que quisessem, para não ser aquela ideia de, olha, tem que ser, você tem que tirar a roupa e tem que entrar nua aqui dentro. Para não acontecer isso, tinha a ideia de ser, olha, tem a possibilidade de entrar homens, entrar mulheres. Conforme você falou, tinha uma primeira parte que era nos túneis negros, né, escuros, Que e eram que tinha, parecidos com a primeira é, inspeção. que tinha todo um desenvolvimento lúdico de várias coisas, essa da mesma pegada mitológica, vamos dizer assim, de referências arquetípicas e de memórias e ancestrais, de ancestralidade, etc. E a vivência da morte. Do tempo, como chama? Do tempo assombroso do princípio, tem um negócio assim, né? E daí, Uhum. fabuloso, do tempo fabuloso do princípio das coisas, então tinha essa coisa do fabuloso e tal. Então, e essa era a atmosfera inicial e passou. Você só sentia que ela era mais leve quando passava por cima de você, mas até passar você tinha a excitação de que você está sendo esmagado. Então isso era As uma da pessoas diziam, uma parte, a maioria das pessoas morriam dessa forma, tinha outra que eram degoladas e daí é que nem na primeira expedição, eles eram algemadas na parede e tinha toda uma cena de degolar com gelo, que parecia que cortava mesmo, daí tinha uma água era quente gelo e água quente, que parecia que saiu sangue. Então tinha parecia que era o fio da faca e parecia que era o sangue escorrendo. Então, tinha essa segunda que nem todos não dava para fazer com muita gente, eram só 13 pessoas aí, e tinha quem não queria brincar de nada, olha, aquela história da fitinha vermelha e verde, eu quero participar ou não quero participar, então quem não queria participar, a gente nunca forçou, como sempre eu falo, não era nada compulsório, era tudo assim, voluntário, fingir que vinha uma bandeja de prata com uns copos de cristais, uma tinha uma performer lá, uma menina super assim, provocante e tal. Era interessante com o vestido vermelho. Então, todo mundo passava pela experiência da morte e antes já tinha passado pela experiência da vida. Eu tenho essa divisão, não sei o que o Otávio acha muito, mas na minha cabeça eu separei o espetáculo também em São Paulo entre Eros e Thanatos, as duas tendências que a psicanálise fala, o Freud fala, né, que as tendências humanas de ir para o Thanatos, para destruição, para dissolução no caos primordial, ou em direção à vida, ao sol, à construção e ao Eros, né? Então, eu acho que no espetáculo, a primeira parte, que era a parte do safe sex, da parte da linha, que tinham corpos nus, tinha uma sensualidade no ar, o libido suco, tinha toda uma coisa muito excitante, muito de erótica mesmo, nesse sentido Prazer, da de vida, prazer. prazerosa no sentido da vida, era mais luminoso, era mais aventuresco, todos, mas assim, desafiador nesse sentido, motivador. Então, Todas as civilizações tiveram isso. isso, Era um momento de o, confraternização. a gente usava uma dança grega e todo mundo dançava até cair no chão, era uma que vai evoluindo devagar, depois acelerando, acelerando, era muito gostoso. E daí Isso, caía com naquela todo o areia. elenco junto, com todo o elenco junto com o público. Então, todo mundo junto. Daí tinha um anjo e tal, e daí o que acontecia? Todo mundo estava cansado, suado, então daí a gente convidava para participar desse banho ritual, né? Dessa Água, exatamente.
Então, deixa eu explicar, Otávio. Eram Desculpa. aspersores, a gente foi aqui procurar, então, para, né, com uma iluminação tal, então ele entrava Por dentro do fora. céu, assim, e era geladinho, e tinha uma música A Cavalgada das Valquírias, eu acho, né, nuas, né, em separado. Ou Para tinha a ficar mais opção... à vontade. A ideia era para ficar mais à vontade, para poder ficar consigo mesmo. Então, E aí foi transformado isso depois com o não, daí tempo, tinha a né? terceira opção, que era o banho coletivo. Quem quisesse participar coletivamente, homens e mulheres nus, ou quaisquer gêneros, né, entrassem nus nesse banho coletivo, também era possível. E quem É. não queria também não tinha problema, daí tinha outro caminho que passava ao largo disso tudo e não tirava a roupa. O que Mesmo porque aconteceu... por fora o túnel também era muito bonito de se ver. Tem fotos, tem vídeos disso aí. Ele por fora, ele é muito bonito também. Então a pessoa quando saía por fora, é como se ela estivesse vendo não é um bastidor, mas era uma outra instalação que a pessoa via por fora. E também não perdia, vamos dizer assim, ela perdia esse momento, mas não era um bastidor de teatro, vamos dizer assim, era uma Não, coisa, tinha era um uma outro instalação, caminho, era era um uma outro outra caminho. visão. Tinha um guia que ia com Tanto que ele, tanto que a gente fazia quando não tinha experiência por fora menino ou misto, né? para vivenciar isso daí. Era uma das, eu acho que isso aí era uma da parte que eu diria turística ou a parte que curtição, né? Como se fosse, vamos participar disso. O Então, espetáculo tem isso para participar. Então tinha mais essa atração, vamos dizer assim, se quiser. mas tinha também, isso tudo fazia parte daquele Da linguagem, roteiro, que existia um roteiro que subjaz, né? Que ele era transparente, em um nível mais profundo do espetáculo, era esse ritual de passagem, passar. Mas ele tinha outro aspecto, que era esse aspecto iniciático, de você entrar em confronto ou em contato, né, com a sua reação diante de coisas inesperadas. Você não sabia como você reagir de um jeito ou de outro e tal, né? Tem uma Você vai coisa topar o interessante banho? que Vou topar participar do banho ou não vou topar participar do banho? Como era tudo entusiasmo, aquele existia entusiasmo, todo mundo ia junto. Mas você individualmente tinha que decidir, né? uma coisa é que a expedição, ela de uma instalação, um parque de diversão, porque é um ambiente que você penetra ele. Aquilo em artes plásticas a gente chama de penetrável. O foco central não era, vamos dizer assim, o lúdico. O O dólar. foco principal era o sentido, Não era a era o linguagem. dólar, não era o dinheiro. Não era tipo você ir Não era lá só comercial. e se divertir. Faz serotonina, faz muito bem, vale a pena ir num parque de diversão, vale, etc. Tal. Mas quando é uma instalação artística, você tem todo o peso da arte na história. E no caso de uma instalação artística dentro de uma peça que tem linguagem, que tem texto, que tem tudo, performance, isso aí vai se amalgamando e você vai recebendo esse pacote de coisas. Então aquilo lá está encaixado dentro de um roteiro. A ideia de fazer o roteiro que termina nessa instalação, dentro da expedição, tem várias instalações. O Safe Sex é uma instalação. A parte da degola é uma instalação, sabe? Tudo são instalações para você vivenciar. E cada uma delas, ela tem uma sensação. Tem que sentir, é para sentir. E isso de sentir faz parte da linguagem. Não no sentido de entretenimento. É no sentido de usar o lúdico dentro do processo de sentido, fazer sentido, dar sentido para uma vivência. É Uma isso aí. linguagem não é uma linguagem verbal, não é aquela linguagem verbal do teatro. Otávio, mas aí, voltando então um pouco para isso, é muito importante isso que você falou. É bom que tem, né, sempre falar disso. Mas uma coisa que era muito, voltando para o espetáculo, o espetáculo que a gente lia no dia seguinte, que nem a gente sempre faz, e daí as pessoas voltavam para o ônibus e voltavam para o mesmo lugar onde tudo começou, né? Agora, então o que que acontecia? As pessoas, salvo essas poucas que faziam esse turismo para ver a instalação, a grande parte das pessoas não viam a instalação. E aconteceu uma coisa incrível, que assim, o espetáculo era muito envolvente. O Viagem ao Centro da Terra, ele era muito inquietante e envolvente mesmo, e solicitava, Excitante também, se excitante e quiser. tal. Ué. Então, as pessoas entravam dentro do túnel, vivenciavam todas as experiências e voltavam para casa, e quase ninguém se deu conta
de que todo o percurso era dentro de uma instalação gigante. Era uma instalação de 1.000 metros de infláveis, feita à mão. É uma coisa inacreditável, como se era uma obra incrível, sabe? A obra em si, per se, sabe? A Era própria, uma o obra. meio, nunca o meio foi a mensagem, né? O meio é a mensagem. Eu gosto muito dessa frase do McLuhan, né? Que o meio é a mensagem. Nunca isso foi tão verdadeiro, porque era o meio, a própria instalação penetrável era uma mensagem artística É. Foi forte. daí que eu comecei a desenvolver uma teoria, um conceito da dramaturgia do espaço, a partir do espaço. Aí foi uma das primeiras vezes, porque as outras vezes que eu fazia instalação era só para as pessoas passarem por dentro e sentirem o ritmo dela. A cada metro acontecia alguma coisa antes. Agora, a própria instalação, ela decidia se você ia passar por um buraco, se você ia sair num imenso, de um salão, ou ia passar por um túnel estreito, ou ia descer uma escada, subir uma escada. Tudo isso era decidido dentro do roteiro, dentro da ideia. Essa instalação, a gente transportou o espetáculo para dentro de uma instalação. E a instalação tinha um projeto prévio, né? Ela já tinha uma ideia anterior, né? Que a gente adaptou de certa forma. Mas pensa, o formato era o que o galpão ofereceu. Então, de certo modo, o galpão deu para mim a ideia de como vai ser desenvolvido esse inflável. Similantes. Mas não foi. E o espetáculo se desenvolveu dentro disso. Mais ou menos, certo? Porque a gente procurou, a gente aceitou esse galpão porque ele tinha 2 andares. Os outros galpões que a gente viu lá no Porto, ele não possibilitava, a gente precisava ter 2 andares para ter o desenvolvimento. Então, a gente procurou também. Tipo assim, bom, a gente vai explorar só o andar de baixo. Tá bom, né? Falei, não. Vai ser tudo. O famoso vai ser tudo é um conceito processual. Que nem aconteceu no túnel. A gente vai usar o túnel inteiro, né? A gente vai usar tudo. E eu acho ainda que eu saio com um comentário de que eu não gostaria de ter começado no museu, eu gostaria sem dúvida de ter começado no observatório, porque lá tinha criado vários workshops maravilhosos. O que aconteceu? Depois do observatório, a gente tentou ir no Museu de Arte Natural, que era lindo também fazer lá. Mas o problema... Tinha fósseis, né? Não, o problema era o tempo, porque o público começava lá, tinha que pegar o ônibus e ir até o armazém. E daí era um tempo muito longo de viagem, não dava, a gente tinha que pegar uma coisa muito próxima, tinha que ser 10 minutos, não podia ser meia hora, e com trânsito, então, a gente tentou, mas um dia veio com... Não deu, porque aí tem um limite Mas mesmo técnico. assim foi um tempo mais longo do que na primeira expedição. Foi. Tanto que teve que ser criado uma cena dentro do ônibus, teve uma rodomoça, que o outro não tinha. Não tinha. Bom, e isso aí ganhou o tempo, porque, na verdade, quando você olha no mapa, né, o museu está na Glória, se não me engano, e nós tínhamos que ir até a Praça Mauá. O museu estava na Urca. Aterro? Na Urca, o museu. Qual do que você estava no Rio? Não, desculpe, eu estou falando do Museu de Arte Moderna. O Museu de Arte Moderna é lá no Botafogo. No Aterro, né? Botafogo. Então, e esse caminho, ele é maior do que o caminho que a gente fez no túnel, porque, na verdade, o inicial, a gente simplesmente atravessava o rio, só. Atravessava o rio e ia para o outro lado do túnel, ou seja, tinha 1 quilômetro. Entre o ônibus fazia tipo isso, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro. E dessa vez, não. Dessa vez o ônibus tinha que fazer um trajeto maior. Então teve que criar uma cena dentro. Na verdade, eu tenho essa coisa de que essa expedição ela foi... foi difícil, a gente sofreu muito. As outras a gente sofreu menos. Foi muito difícil de fazer, era fora de São Paulo. Acho que um dos trabalhos mais difíceis que a gente fez na vida. Exatamente. Foi muito... lutando contra os índios, lutando contra as vicissitudes. Em São Paulo ficou 3,5. 3,5. O Merlin ficou 4,5, esse também ficou quase 4,5 meses. Foi um sucesso, foi incrível, foi ótimo e foi uma experiência incrível ter feito Graça da Terra em isso. Foi muito legal. Bom, Otávio, foi uma vivência de vida, foi o espetáculo mais importante que eu fiz em vida. Até hoje. Eu tenho feito outras coisas na vida, mas isso aí foi o mais forte, porque o momento na minha vida era um momento muito, muito forte. E a parceria foi muito boa. Foi uma parceria também perfeita
O Com quê? todas as brigas que a gente teve, as brigas foram ótimas, elas serviram para Você diz, parceria o nós dois? processo andar. Ah, nós É, dois. Ah, de nós dois. Sim. não, nós dois. Porque o embate com as situações, Não, você está com as falando uma dificuldades, parceria. isso é uma coisa extremamente processual. Se você vai dizer que aquilo foi planejado de acordo com o momento. E hoje não tem mais momento para isso. Tipo assim, o túnel não dá mais para usar, o teatro abandonado já não dá mais para usar, aquela galpão abandonado naquele lugar já também não dá mais para usar. Então foi tudo coisa de momento, 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 momento. É, Uma momento de coisa que o história. E teatro era não um. tem. O teatro repete, certeza, por que ficou 4 meses, mas acho que cansou. Não, o espaço foi retomado lá. O espaço Yeah. também foi retomado, lá o teatro foi retomado e virou teatro. É. E no Rio de Janeiro foi no limite também. Eu não sei por que no Rio acabou, mas Não, acabou a porque não gente deu, realmente é uma cansou. produção. A gente cansou. Foi muito difícil continuar no Rio. Não, todo o Muito difícil. elenco, tudo era muito difícil fazer. Exatamente. Era Ele tinha um uma custo produção diário, tudo. gigante, era uma produção gigante, caríssima. Foi muito difícil produzir, montar. Foi E em difícil. todos os. Ô, Otávio, então eu acho que tudo isso é importante e foi realmente uma vitória ter feito lá, deu prêmio, foi legal, foi um grande processo. Então eu queria terminar aqui a conversa. Quer falar alguma coisa mais para a gente terminar aí? Eu achei que eu estava falando, mas eu Não, acho não, você que foi falou isso. já. Foi a coisa mais importante que eu fiz na vida, essas 3 expedições. Fiz Puxa coisas vida. boas, mas essa expedição e essa parceria foi a coisa mais importante que foi feita entre nós, para mim, pelo menos para mim, e foi muito importante, eu acho, para o teatro, para as coisas do teatro. Eu acho que precisava ser divulgado, precisava ser analisado. Que bom que tem desenhos, que bom que tem vídeos. Porque quando todo mundo Hoje fala, já teve teatro peripatético, como você fala, teatro itinerante no Sim, Renascimento, sim, ou na Idade sim. Média, ou sei lá. Não, cada época era um conceito diferente. Então, porque não pode desvincular do momento histórico. Um momento histórico muda, Exatamente. então muda tudo. Então, no momento histórico diferente, foi feito diferente. Então, e hoje em dia, quer dizer, nesses últimos 10, já fazem. Foi 93, já fazem 90, foi 20 2000, anos. faz 20 anos. Então, mas as expedições têm isso, praticamente 30. Mais, 30. 20. Então. E nesse espaço de tempo em que a gente fez esses trabalhos, a linguagem começou a crescer. Existem espetáculos no mundo com espaço site-specific, com participação da plateia. Fez... E a gente tem acompanhado o Karma mais que eu, né? No mundo inteiro tem, fazendo, mas igual e do mesmo jeito, com essa riqueza, não tinha. Não vimos até hoje nenhum. Eu acabei de ver um em Nova York, dentro de um hotel lá, que é muito fraco. O começo parece que é legal, mas depois não é legal. Não é legal. Então, de verdade mesmo, você conheceu mais fora do Brasil do que eu. Eu acho que eu só vi um escape room, porque eram formatos comerciais. Formatos para funcionar o tempo todo, era contínuo. Era realmente um parque de diversão teatral, em resumo. E de verdade mesmo era muito mais fraco, porque não tinha o sabor do momento, não tinha o sabor da performance, não tinha o sabor de ser uma coisa única que aconteceu naquele momento, naquele tempo, e cada dia tinha uma novidade. Daria para a gente contar muito mais, aqui temos um tempo, mas tinha muitos causos dentro de cada Mas expedição. imagina só, essa expedição no Rio de Janeiro faz 20 anos já, é uma loucura, foi em 2001, está em 2021, que loucura isso. E ainda tem uma terceira, ou seja, outra, diferente. Eu considero a terceira bem diferente das duas, da primeira, claro. Muito diferente. Bom, Otávio, eu acho que deu o tempo, que senão fica muito longo. Então, foi um grande prazer falar com o senhor, como sempre. Vamos retomar essa conversa aí, um outro papo, que não sei qual vai ser o formato, mas a gente vai ter mais conversas dessas. Qualquer informação tem que registrar uma coisa aqui, que o Ricardo é o rei do data. Sempre que a gente começava qualquer vídeo, o Ricardo chegava e falava assim: hoje é dia tal, hora tal, nós estamos em tal lugar, e aí atrás está o Otávio gravando. Então, por isso que sai muito nos vídeos o Ricardo falando, porque a câmera era a minha.
E, de verdade. repente, é a primeira vez que ele dá o data e nós estamos os dois, né? Juntos, é Juntos. verdade. Ficou uma marca registrada do Ricardo. Dia, É, data, hora. que eu sempre Estamos aqui, achei, planeta Terra. eu sempre acho importante, sempre achei importante documentar, Isso é sabe? data, Saber a isso é data, o documento. lugar, é documento. Então eu sempre gosto de fazer isso, E né? eu sempre esqueço isso. Não. A data, a hora, Mas lugar, eu olha, quem esqueço. quiser mais informação, vai estar no site do Centro da Terra, que é centrodaterra.org.br. Lá vai ter tudo e mais É, alguma coisa, tá bom? eu recomendo vocês verem os vídeos, por favor, porque para quem nunca viu, vocês devem estar boiando. O depoimento que nós estamos dando é muito importante, sim, a gente está vivo ainda, mas ver um pouco é o mínimo, é quase nada ver os vídeos, porque não tem a vivência, lógico, não tem as dimensões, lógico. Mas Mas tá eu acho lá. que é para vocês entenderem um pouco cada coisa que a gente falou aqui. O que a gente falou aqui é complementar, não é Então, não é explicativo. no O vídeo é site, um pouco mais, mas eu acho que nunca vão saber exatamente como foi o espetáculo, só quem viveu. Quem viveu é que sabe, ou que soube. é verdade. No site tem mais, vai ter mais informações, tá bom? Isso. Tem lá os Então, URLs das coisas. então, Valeu. obrigado, tchau, 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 Obrigado. Otávio. Obrigado Até pela logo, oportunidade. até mais.